Abra a tua Bíblia se você trouxe, se não, acompanhe comigo. Lucas capítulo 7, ou capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Vou ser bem breve, um assunto que todos já sabem, mas só uma rápida meditação para nós estarmos aqui no momento da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoados serão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com quem medides, vós medirão também. Amém, queridos? É interessante a vida a dois, Eu acho interessante pelo seguinte aspecto, deixa eu voltar para cá, porque a mulher, ela nasce com dois desejos, né? Uma de casar e a outra de ser mãe. É o natural da mulher quando se casa. E eu acho interessante que ela tem esse desejo até se casar. Depois ela passa, algumas se arrependem, né? Mas Deus, por que isso? Mas era um desejo que todos pediu. E a gente olhando para um casal e observando só Deus, para poder unir, Nazareno, duas pessoas ou dois seres tão diferentes. Só Deus. Mas ele mesmo viu que não era bom que o homem estivesse só. Quando fala homem aqui, fala do gênero, tanto masculino quanto feminino. Não é bom que você esteja só. E eu acho o seguinte aspecto, porque quando Deus criou o homem, né, e depois que ele fez o homem adormecer, ele tira da sua costela uma mulher. E é interessante observar o papel da mulher. Por que da coluna? Por que não da cabeça, para não mandar? Por que não do pé, para não ser pisada? Por que da coluna? Porque a mulher ela é auxiliadora. A mulher... E eu falei da onde? É verdade, mas porque eu quero chegar na coluna. Obrigado. Porque a costela está ligada à coluna, né? E olha a importância de ser da costela. Porque os principais órgãos do ser humano estão nesse meio. E a mulher, por ser auxiliadora, por ser adjuntora, a mulher, por edificar a sua casa, ela faz parte da coluna vertebral, a costela faz parte da coluna vertebral. E a costela protege os principais órgãos do nosso corpo, amados. Então há um papel fundamental. A mulher ela é mais sensível, a mulher ela é mais carente, e tem coisas que só a mulher consegue. E aqui, meu amado, nós precisamos ter paciência, porque só a mulher consegue passar a vida inteira lutando contra o próprio cabelo. Só a mulher. E eu fico, porque de vez em quando, eu lá em casa tenho duas, né? A esposa e a filha, amor, eu preciso que você arrume dinheiro aí, porque nós precisamos fazer uma escova progressiva. Só que para mim não é progressiva, porque se depois que molha, regride, então não podia ser progressiva, tem que ser regressiva, concorda comigo, amados? E a mulher só ela consegue lutar com o seu próprio cabelo a vida inteira. Outra coisa, só a mulher consegue ter crise conjugal, crise existencial, crise de identidade, crise de nervos. Só a mulher consegue ter isso. Só ela consegue fazer do carro a extensão do seu armário e do guarda-roupa da sua casa. Só a mulher consegue depilar-se com cera quente e ter o medo de uma pequena barata. Coisa de mulher. Só a mulher consegue rasgar a meia, calça, na entrada da festa,
Podia ser em casa, mas não, ela vai rasgar na hora de chegar na festa. Coisas que só a mulher consegue. Outra coisa, só a mulher consegue passar um culto todo com uma cinta, né? Fica sem ar. Para tentar mostrar. É por isso, Nazareno, que eu vi mais a voz dos homens hoje, né? Tem algumas aí que hoje, por ser um jantar de namorado, colocou uma cinta e está aí assim meio que sem voz, né? Tem mulher, ou só a mulher consegue chorar no banheiro para ver a melhor posição que ela fica quando ela está chorando, né? Chora sozinha, para tentar depois mostrar. Tem outras coisas, só as mulheres entendem, porque é bom ter 5 pares de sapato preto. Eu não consegui entender ainda, mas lá em casa é assim. Só elas entendem por quê. Outra coisa, só a mulher consegue entender a diferença entre creme, marfim e bege claro. Você já parou para pensar? Amor, por que dessa cor? Não, essa cor é creme. Aí no outro dia ela está usando outra. Amor, e essa cor? Vai usar o creme de novo? Não, essa é marfim. E você fica sem entender, mas elas entendem. Outra coisa, só as mulheres entendem, porque um telefonema entre 2 mulheres nunca dura menos que 10 minutos. E principalmente se for da mesma operadora, aí vai longe. Mas nós a amamos, nós as amamos. Somos, como homens, somos totalmente dependentes dela. Um homem sem uma mulher é um desastre. Pensa no pastor Darby daquele tamanhozão, amados. Se esse homem pegar uma gripe, parece que ele vai morrer. Sabe? Meu Deus, o que você tem? Estou resfriado e está lá deitado, sabe? As mulheres adoecem, tem isso, tem filhos, sofrem tanto, mas o homem sem a mulher é um desastre. O homem, quando ele é solteiro, que ele está doente, ele diz, mãe. Quando é casado, ele diz, amor, estou doente. O que está acontecendo? Eu acho que eu vou morrer. Vai medir a febre dele, 34, 35. E ele está quase 42 graus. Entenda uma coisa, elas são essenciais, as mulheres são essenciais. Um certo filósofo diz o seguinte, você precisa de 100 homens para formar um exército. Mas apenas uma mulher para constituir uma família. Mulher é força. E nós não sabemos viver sem vocês. Só que em todo esse relacionamento, e por sermos seres totalmente diferentes, muitas vezes, num relacionamento, e quem sabe aconteceu com você esse ano, há desgastes, há um momento de discussão, há um momento que você não entendeu o que só ela entende, que só ela entende. Quem sabe, houve um momento que nós homens, fomos chatos, fomos grosseiros, não compreendemos, e aí começam os conflitos. E é exatamente em rápidas palavras que eu quero falar sobre a força do perdão no casamento. Porque eu dou palestra para todos os casais que estão os pré-nupciais, no caso, aqueles que vão casar no mês. E uma das coisas que eu trato, um dos assuntos que eu falo é sobre perdão. E é interessante que alguns olham para mim e falam, mas pastor, por que você vai falar de perdão para a gente? A gente não briga, pastor. Ele pisa no meu pé como uma pluma, sabe? Ele fala comigo, eu falo, mas por que você está assim? Quando a gente está namorando, quando a gente está conquistando, não tem por que perdoar, porque não há brigas. Mas casou, as coisas começam a acontecer. E quem sabe esse ano você teve uma pequena dificuldade. Quem sabe esse ano houve uma incompreensão. E nós precisamos exercer a força do perdão. A falta de perdão dá ao inimigo uma reivindicação legal a ele, e ele entra a fim de oprimir e atropelar todo o nosso relacionamento. A falta de perdão gera amargura, que é o resultado da falta de não perdoar. É o terreno para a semeadura total da obra do maligno. Satanás, amados, não respeita o crente que vive com mágoa
e falta de perdão. Muitas das vezes, o nosso relacionamento começa a ficar fragilizado, porque vamos guardando algumas magoazinhas, algumas coisinhas que a gente vai deixando ficar, ou passando o tempo, ou achando que o tempo passando, nós seremos curados, e não exercemos o perdão. E você não exercendo o perdão, você está dando legalidade, você está dando brecha para o inimigo vir e atingir o teu casamento. E ele atingindo o teu casamento, atinge a tua família, atinge os teus filhos, atinge as pessoas que estão próximas de você. O perdão é um caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. Pelo perdão, abrimos o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a restauração. Talvez você está dizendo assim, mas pastor, isso não aconteceu comigo. O grande problema, sabe o que é, amado? Deixa eu sair um pouco diferente das câmeras aqui. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós homens esquecemos muito fácil. Se discutimos hoje de manhã, quando chegamos em casa à noite, até pela correria do dia, você chega em casa à noite, toma um banho, parece que se a esposa não te tratou mal quando você chegou em casa, você está tranquilo. E aí à noite tem alguns que têm uma receita, né? Estão lá deitados, aí ele joga a perninha para cima. Se a perna ficar, opa, tá bom. Agora, se ela voltar, você vira de lado e fala, vai, tá pegando. Porque a mulher é sensível. E quando é baixinha, então, meus amados, sangue de Jesus tem poder. Se você chegar em casa e ela estiver em posição de xícara na porta, te prepara. Agora, se você chegar em casa e a posição for de bule, vaza, porque o bicho vai pegar. Nós homens temos a facilidade de esquecer muito fácil. Nós homens resolvemos uma intriga com uma relação sexual. Já a mulher, ela é um reservatório de coisas boas, de carinho, de mensagens positivas que você dá durante todo o dia, mas também, se não há resolução de problemas, ela é um reservatório de mágoa às vezes. Quantas mulheres que muitas vezes jogam para baixo do tapete palavras malditas, ofensas, e vai passando ano e mais anos. E você não consegue viver a plenitude da presença de Deus na tua vida, porque você não consegue perdoar. Queridos, talvez você está dizendo assim, pastor, essa mensagem eu tinha que estar falando para pessoas não crentes, pessoas que não conhecem Jesus, mas infelizmente, amados, eu sou de um tempo, e vocês aqui também, porque eu não nasci na igreja, porque graças a Deus deu tempo da minha mãe chegar no hospital, mas eu fui criado na igreja. Eu dormi embaixo de bancos, depois que eu era adolescente, eu dormia, abria a boca, mas estava na igreja. E eu ouvia quantas vezes o pastor, as pessoas eram assim, vamos orar porque o mundo está perdido, vamos orar porque o inimigo está atingindo os casamentos lá fora, as pessoas estão se separando, e essa realidade, infelizmente, está dentro da nossa igreja. E nós precisamos lutar contra isso, trabalhar contra isso. Entenda uma coisa, quando nós perdoamos, nós liberamos a pessoa antes que o diabo tome proveito daquela atitude, daquela palavra, daquela circunstância, para destruir o nosso casamento. Andar em perdão é andar em vitória. Quando você tem a capacidade, amados, eu falo isso porque às vezes lá em casa, de vez em quando eu chego lá, está a posiçãozinha de bule, meu amado, e essa dalinha, sabe? Acontece. Porque hoje nós homens, desculpa estar falando para vocês aqui, nós homens,
damos prioridade para o nosso serviço, para o nosso patrão, para os nossos afazeres, para a nossa empresa, e em casa somos desleixados. É aquela velha história que em casa de ferreiro espeta de pau. Não é assim? A gente cuida de tudo, de todos, tratamos todos bem. E em casa não tratamos quem realmente merece como tem que ser tratado. E aí vai se gerando toda a situação. Andar em perdão é andar em vitória. Quer ter um casamento abençoado, meu irmão? Exerça o perdão. Pastor, isso é fácil, graças a Deus pela tua vida. Mas tem pessoas que têm dificuldades para perdoar. Quando você libera o perdão aos que te ofendem, o primeiro a experimentar a libertação é você mesmo. Há uns 2 anos atrás foi estampado na capa da Veja a seguinte matéria: a sensação de liberdade de quem conseguiu tirar da alma o peso da mágoa. E a matéria estava abordando e falando de casais que passaram a exercer o perdão dentro do relacionamento. E hoje precisamos fazer isso. O texto que nós lemos de Lucas 6 diz: não julgueis e não será julgado. É muito fácil a gente julgar o nosso cônjuge. A Bíblia diz: não condeneis e não sereis condenados. E aí dá uma ordem: perdoai e vos serás perdoado. É preciso exercer o perdão. O que é perdão, pastor? Perdão, portanto, é deixar livre, soltar, liberar. É você atribuir favor incondicional àquele que te feriu. E às vezes a gente acha que todo mundo vai nos ferir. Ou esperamos que todo mundo nos fira lá de fora. E muitas vezes dói mais, porque a pessoa que está nos ferindo está muito próximo de nós. É o nosso próprio cônjuge, é a nossa própria carne. Porque a Bíblia diz que nós um dia deixamos nosso pai, nossa mãe, nos unimos a essa mulher e eu com ela me tornei uma só carne. Então, se eu estou a ferindo, eu não estou ferindo só ela, eu estou ferindo eu também. Eu estou me ferindo também. A falta de perdão, meu amado, preste atenção nisso, já estou quase encerrando. A falta de perdão nos prende ao passado. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado e perdeu a capacidade de viver o presente. Quantas pessoas não conseguem viver a alegria do hoje, dia 14, é isso? 14 de dezembro. Quantas pessoas não estão conseguindo viver a alegria hoje, até mesmo no teu casamento, porque você está preso a algo que aconteceu há 1 ano atrás. E você não consegue desfrutar da bênção, da liberdade, do que Deus tem para você. Por quê? Porque você está preso numa coisinha que aconteceu lá atrás. E não houve o conserto, não houve o perdão. Passou até os dias, Júlio. Até se mascarou, mas não houve o conserto. Por quê, queridos? Como eu estava falando, o homem, ele pega, sabe, né? E ele joga a perna lá. Se ficou, ele diz que está tudo certo. Já a mulher, ela vai acumulando. E eu acho interessante, porque eu estou falando aqui, mas não adianta eu falar que eu li isso. Não, coisas que acontecem na minha casa. Eu vou discutir porque eu coloquei essa Bíblia aqui em cima e ficou fora do lugar. E aí, ela está chateada porque eu deixei essa Bíblia aqui. E eu vou conversar com ela. Mas Beth, tudo bem, tá, mas antes de nós tratarmos dessa Bíblia aqui, ela vai me lembrar de algo que aconteceu semana retrasada e nós não conversamos direito, não acertou. Talvez na tua casa seja assim. Não, mas é porque semana passada, eu falei, mas eu já tinha esquecido disso, mas ela não esqueceu. E se ela muitas vezes não esqueceu, isso pode estar gerando uma ferida no coração dela. E se eu não acertar, não liberar o perdão, e ela liberar o perdão para mim, sabe o que vai acontecer? O diabo vai ter caminho fácil para destruir o nosso relacionamento. E quantos casais hoje, que por causa de pequenas coisas, de coisas piegas,
estão vivendo quase como uma máscara de casamento. Chega na igreja, né, vem caminhando. Ou, quando entra no carro, o marido falta sair para o outro lado, porque a irmã bate a porta de tal jeito, aquela caminho carinhosa, e aí vem ela com a cara para cá e ele dirigindo assim. E aí chega aqui no estacionamento do Garcia, está cheio, deixa o carro lá no posto, e ele sobe na frente, aquela rampinha ali. E ela vem atrás com o salto. E ele nem para dar uma força, né? Só que quando ele vê que está chegando aqui, perto da porta da igreja, nosso irmão está lá bem bonito para recebê-los, e aí ele começa a segurar o passo. Para quê? Para que ela possa, com toda dificuldade, chegar perto dele, e os dois entrarem pela porta juntinhos, e o pastor Darby sentado aqui no púlpito chegar e, os irmãos estão aí. E muitas vezes não é isso o que está acontecendo. Graças a Deus por você, que se você está aqui nessa noite, você está investindo no teu casamento. Mas quantas pessoas que poderiam estar aqui nessa noite, e por causa de uma briga, por causa de uma ferida aberta, por falta de perdão, estão fora ou estão em casa nessa hora, brigados, mas não deixaram vir na casa do Senhor para receber uma palavra e acertar a sua vida. Quantos casais? Deixa eu correr. Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Há muitos casos de cônjuges, amados, que não vivem bem hoje, porque infelizmente, pastor Darby, o segundo relacionamento dentro da nossa igreja hoje é uma realidade. Infelizmente eu digo isso, mas graças a Deus, pelos novos convertidos que estão hoje dentro da igreja, e lá atrás, quem sabe, tiveram um problema, um erro, e estão hoje no segundo casamento, tentando fazer diferente. E aqui se tem alguém nessa situação, não adianta você estar aqui hoje, se você está preso no teu passado, ou no teu ex-cônjuge lá atrás, em algo que aconteceu, numa ferida que foi aberta. Se você não liberar o perdão para ele lá atrás, você não vai conseguir viver a plenitude da bênção do Senhor no teu casamento hoje. Porque sempre você terá uma reserva. Sabe aquela situação de você estar armado ou armada para dizer assim, não, um dia o outro me traiu, e você não conseguiu perdoar aquilo, você vai ter esse fantasma e dizer, esse pode me trair também. Agora, se você liberou o perdão para aquele lá atrás, você vai viver um presente abençoado na presença do Senhor Jesus. Isso é o poder do perdão, é a força do perdão. Outra coisa, Jesus é o maior exemplo disso. Olhe para Jesus na cruz, odiado, rejeitado, espizinhado, ferido, mas ainda assim, soltou os seus algozes ao dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É preciso perdoar o teu cônjuge. Mateus 18, 21 diz, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se o meu inimigo eu preciso perdoar tantas vezes, por que não a minha esposa? Por que não a minha própria carne? Por que não aquela que me auxilia, me ajuda, está comigo? Por que não ela fazer isso para comigo? Que estou aqui para prover, para ajudar, para protegê-la. A força do perdão, meus amados. Exercer a força do perdão. Deixa eu terminar. A fé sem perdão não opera. A autoridade sem perdão é um desastre. O pecado não perdoado torna-nos prisioneiros de Satanás. E aqui eu quero pegar a introdução da minha esposa, que não sabia nem o que eu ia falar hoje. É preciso haver transparência dentro do casamento. Quando há transparência, há liberdade para perdoar. Quando você não tem o que esconder do teu cônjuge, você não tem máscara, você não usa artifícios, você está pronto para ser aquilo que Deus realmente quer que você seja. Para andarmos em bênção, temos
temos necessariamente que andar perdoando diante dele os outros e a nós mesmos. O nosso perdão libera o perdão de Deus e para os outros. Mateus 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Nosso perdão libera a cura de Deus. Existem muitas enfermidades provenientes da falta de perdão. Casamentos doentes, pais doentes, mães doentes, filhos doentes por falta de perdão. Há mulheres hoje que não conseguem amar o seu esposo verdadeiramente como precisa ser amado, porque guardam a mágoa do seu pai lá da infância, porque seu pai, quem sabe, te tocou como você não devia e você não soube perdoá-lo. Tem mulheres que não conseguem se entregar totalmente ao seu esposo, porque o seu pai bateu, agrediu ela lá atrás, e ela não consegue ver o seu marido como um homem, como alguém que vai amá-la, porque acha ou guardou aquela mágoa do seu pai lá atrás. Quantos homens que não dedicam amor à sua esposa, porque a sua mãe foi uma carrasca. Mas essa é noite de perdão. O Senhor quer que nós venhamos viver a plenitude, amados, do amor. O Senhor quer que nós venhamos viver a plenitude do relacionamento, a dois. Temos muitas coisas. Nosso perdão libera a cura de Deus. Existem muitas enfermidades, como eu falei. E a falta de perdão, ela gera enfermidade espiritual, emocional e física. Esse perdão deve ser tríplice. Como as mágoas podem ser contra si mesmo, contra os outros, contra Deus, assim deve ser perdoado. Você precisa perdoar, quem sabe, você mesmo. Muitas vezes a mente é atormentada por causa de acusações, pecados do passado, transgressões, que você mesmo não consegue se perdoar. E se você não consegue se perdoar, como é que você vai perdoar alguém? As faltas são confessadas, mas o espírito acusador está presente, e a pessoa sucumbe à culpa, sem aceitar o perdão de Deus para si. Você precisa entender que Deus perdoou os teus pecados, e você precisa perdoar a si mesmo. Há um outro, nesse tríplice perdão, é preciso perdoar os outros. Se o meu relacionamento com meu irmão, com a minha esposa, não foi edificado na base do perdão, Deus não aceitará a minha oferta como servo. Está lá em Mateus 5. Se você vem no culto e você vai dedicar a tua oferta ao Senhor, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, a Bíblia diz: deixa a tua oferta, vai lá, pede perdão, acerte, depois vem, pega a tua oferta e entrega ao Senhor. E aqui não só é a oferta material, não só é a tua oferta alçada, é a tua oferta de adoração, é o teu culto racional. Como que você vai cultuar a Deus? Como você vai entregar a tua oferta a Deus? Se você está em crise no teu relacionamento, se você não consegue perdoar o teu cônjuge, se você sabe que o teu cônjuge tem algo contra você, como você vai chegar aqui, levantar as mãos, dizer assim: oh, eu te agradeço, oh, eu quero dar graça? Como se você lembra que o teu próprio cônjuge tem algo contra você? É preciso perdoar os outros. E uma outra coisa, talvez você vai estranhar, e aqui eu encerro. Quantas vezes nós precisamos perdoar a Deus? Pastor, que loucura é essa? Que heresia é essa? Quantos de nós, às vezes chegamos para Deus com um dedo acusador e dizemos: por que tu permitiu isso? Por que tu permitiu a morte do meu pai? Por que tu permitiu a morte da minha mãe? Por que tu permitiu a morte do meu filho? E Deus é como se ele fosse julgado. Quantas vezes nós acusamos Deus ou ficamos magoados com Deus, porque Deus permitiu a perda de um ente querido, ou a perca de um relacionamento. Saiba, meu amado, que Deus lhe ama,
e quer trazer cura completa à sua vida. Não entenda como uma heresia, mas não adianta você culpar Deus, não adianta você estar magoado com Deus. Nós temos sim é que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo está debaixo das mãos do Senhor. Não adianta você fazer biquinho. O grande problema hoje é que quando alguma coisa acontece, que você fica magoado com Deus, você vira as costas para Ele, sai da igreja, ou não vem mais na igreja, porque Deus foi o culpado. E Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. Fique de pé em nome de Jesus. Perdão não é sentimento, mas sim uma decisão. É um ato de obediência a Deus. Você decide perdoar e o sentimento virá depois. Não é o que você sente que determina a sua ação, mas o que você decide. E quando você entra em ação, o poder de Deus irá à sua assistência. Entenda uma coisa que eu vou te dizer aqui. Há 3 passos determinantes para o perdão. Quem pede perdão é corajoso. Quem pede perdão é corajoso. Como assim, pastor Ferreira? Você precisa ser corajoso para dizer: meu amor, eu falhei. Meu amor, eu traí. Meu amor, eu pequei. Meu amor, eu errei. Você precisa ter coragem, vergonha na cara para tomar essa atitude. Segundo passo, quem perdoa precisa ser forte. É forte. Por quê? Porque você vai ouvir o que você não queria. Você vai ouvir que a pessoa que mais te amava te machucou, te traiu, te ofendeu, e você precisa ser forte para perdoar. Agora não adianta ser corajoso para pedir perdão, não adianta ser forte para perdoar e você não ser feliz. Porque quem é feliz é aquele que esquece. Não adianta você ser forte para ouvir e perdoar, meu amado, e estar guardando isso, para no momento de uma discussão, você trazer à tona que aquilo que deveria ter sido jogado lá atrás. Minha irmã, meu irmão, eu não conheço o teu casamento, mas Deus sabe por que nós estamos falando isso nessa noite. Talvez você possa estar aqui dizendo assim: pastor, eu nunca precisei perdoar, porque na minha casa nós não brigamos. Eu lamento muito dizer que infelizmente algum de vocês, ou um de vocês, está se anulando. Agora, saiba de uma coisa: nós, enquanto vivermos a dois, precisaremos estar exercendo perdão. O perdão traz vida, traz renovo, traz ânimo. Seja feliz. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho na minha mão direita uma cicatriz. E sabe por que eu estou lembrando dela hoje? Para te falar. Porque ela estava aqui, eu até confundi a mão que ela estava. Mas essa cicatriz me faz recordar, quando eu quero, uma ferida que foi causada quando eu tinha 8 anos, brincando no sítio da minha avó. Um espinho de laranjeira pegou aqui em cima. E sabe aquela coisa de avó em sítio, né? Não, coloca mastruz, coloca não sei o quê, coloca folha tal. E foi colocando e foi gerando uma... Pastor Darby, o senhor que tem... Foi necrosando, sabe? E tomou a palma, a parte superior da mão todinha, meu amado. E aquilo foi ficando uma ferida feia. E quando me levaram para a cidade, para o hospital, o médico falou assim: nós vamos dar tudo que for de antibiótico. Amado, eu tenho raiva de injeção hoje. A Beth pega no meu pé porque eu não gosto de tirar sangue, eu não gosto de tomar injeção, porque eu sofri com bezetacil nessa fase. E os médicos falaram o seguinte: olha, a situação está tão feia, que se não curar, nós teremos que amputar a mão desse garoto. Sabe o que é uma ferida tomar toda a parte da mão assim, amados?
mas foi sendo tratada, foi sendo curada. E eu me lembro que, eu trago agora na memória, sabe aquela casca escura assim? Eu falei, está ficando boa. E aí você quer, como criança, você quer começar a mexer. E quando eu mexi, eu vi que por baixo ainda estava ferido. E eu falava, será se isso não vai passar? Será se eu vou ter que desfazer da minha mão? Será se vão ter que cortar a minha mão? Mas o tempo passou, virou uma cicatriz, e hoje ela só é lembrada para poder abençoar a tua vida, para que eu possa dizer, falar assim, as cicatrizes da alma é da mesma forma, quando você perdoa, quando você deixa Deus tratar, ela vai cicatrizar, ela vai virar uma cicatriz, e você só vai lembrar um dia, para dizer para alguém, olha, eu passei por isso, passei por aquilo, mas um dia houve a cura através do perdão, e a minha vida hoje está abençoada. Entenda uma coisa, meu amado, mágoas, decepções acontecerão em nossa vida, mas quando você exerce o perdão, o dia passará, os dias passarão, a cicatriz virá, e Deus irá te usar, no teu problema que você achava que era o pior de todos, para abençoar alguém que Deus vai colocar no teu caminho, numa situação como a sua. Que Deus possa te abençoar, meu amado, que você possa exercer o perdão, que você possa olhar para o teu cônjuge e saber que ele não é perfeito, que quem sabe ele poderá te ferir, mas existe um remédio chamado perdão.